Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande estar aqui com vocês. Estamos aí iniciando o dia, né? Quinta-feira, já terminando a semana, iniciando o dia de hoje. O tema é o fogo eterno, né? Os ímpios queimarão sem fim, a parte 4. E aí a gente entende aí a última parte. Mesmo gastando aí 4 dias, ainda ficou muita coisa que a gente acaba não falando por falta de tempo, tá ok? Então, na segunda-feira e na terça-feira, que passou agora, nós falamos de textos. Segunda-feira eu falei só de textos que aparentemente dão a entender um fogo eterno ou uma consequência eterna no sentido de duração. Então o povo vai ficar queimando, 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 queimando para sempre, sendo atormentados. E eu li esses textos, li bastante textos. Na terça-feira, eu já li textos que apontam para uma destruição eterna, mas não no sentido de ficar queimando, sofrendo, e tal, mas no sentido de destruição. Vai acabar. Não vai sobrar nem raiz nem ramos, Malaquias, né, capítulo 4. Satanás vai virar cinzas, eu li, Ezequiel 28, verso ali, acho que 18, vai virar cinzas. Se vai virar cinza, querido, cinza acaba. Você pode tacar o fogo que for, quando vira cinza, o fogo está no fim até acabar. Ainda tem aquela cinza, né, que ainda fica como se fosse uma brasa, até realmente virar só aquele pó meio cinza e preto ali, né, que a gente passa e suja a mão. Então, cinza, se vai ficar cinza, se vai sobrar, não vai sobrar nem a raiz, que é o inimigo, Satanás, e nem ramos, que são os seus anjos, e aí, infelizmente, aos ímpios que passaram a seguir, sabe? Então, eu peguei textos, então na terça eu li bastante textos, mas que fala de fogo eterno, de destruição, mas que tem um fim. Não que virar, vai ficar e tal. Li o texto de Judas, capítulo 7, que a gente vai ler hoje também. E Judas fala lá do fogo eterno, Sodoma e Gomorra. Mas quando a gente vai lá para o Oriente Médio, você não vê fogo queimando até agora. E o mesmo texto, ou o mesmo contexto de Judas, Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, fala que virou cinza. Acabou. A cidade acabou. E a gente entende hoje, a maioria dos teólogos entendem, se não todos, que a região de Sodoma e Gomorra hoje seria a região do Mar Morto. Porque é um mar, entre aspas, mas é abaixo do nível do mar, tem uma alta concentração de sal. Então acredita-se que o fogo do céu desceu ali e os rios foram descendo, né? E fez uma poça, né? Ali um lago enorme a ponto de ser chamado de um mar, mas é abaixo do nível do mar. Então é um mar que é abaixo do nível do mar. Então ali a gente entende que foi a destruição, a região de Sodoma e Gomorra. Bem, queridos, abra sua Bíblia aí no livro de Judas, eu vou ler de novo, mas eu vou ler algumas partezinhas apenas. Eu quero lembrar a vocês de ontem, o texto de ontem do verme, que eu não li, eu vou ler, tá? Deixa aí, Judas, eu só vou ler com você o texto de Mateus, tá bom? Mateus capítulo. Mateus não, Marcos. Marcos 9. Abra aí o livro de Marcos, Marcos 9, para você entender aí. Marcos 9, 48. Eu quero ler isso aí. Vamos orar, fechar os olhos e orar. Bondoso Deus, Pai querido, nos abençoe. Nós vamos estar meditando hoje na parte final do fogo eterno. Pelo menos entendemos que o Senhor tem, não quer destruir-nos, só quer salvar-nos. Então, nos abençoe, abre a nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje, de maneira especial, nós vamos destacar 3 textos, tá? Que é o texto de Judas, o texto de Isaías e depois o texto de 2 Tessalonicenses. Mas eu queria ler esse aqui só para você entender o contexto aí do verme, né? Porque tem isso aí espanta o povo, causa apreensão. Marcos 9, verso 48.
só a parte final. Aí diz assim: aonde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Então, para dar a entender aí o contexto, né? Vai para o inferno, então é melhor você ir para o céu com uma perna, um braço, um olho, do que ir com os dois para o inferno. Esse é o contexto, tá? De Marcos. Jesus está falando. E aí o verso 48, porque o verso 46 e o verso 44, que também fala a mesma coisa, está entre colchetes. Então, significa que em nem todas as cópias dos originais existiam. Então, o tradutor preferiu colocar entre colchetes só para dizer, olha, não, em todos os manuscritos não está, mas no verso 48 está. Então, eu estou aí traduzindo o verso 48. Olha só. O que, que seria isso traduzido literalmente ao pé da letra? Enquanto que não finaliza, ou seja, enquanto onde não lhes morre, enquanto não finaliza, eles mesmos, não está falando do verme, está falando dos ímpios. Enquanto os ímpios não morrem, tá? Só que aqui, ao ser traduzido, parece que dá a intenção do verme, né? Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Mas o sentido é, enquanto não finaliza, enquanto não tem o fim, eles mesmos, o verme também, e o fogo se apaga. Então, literalmente, está dizendo o seguinte: enquanto eles não morrem, o verme e o fogo também. Até que morreu, o verme e o fogo se apaga. Então, esse é o sentido. E que verme é esse? Qual é o contexto aqui? Quando você entende isso aqui, quando você morre, o que, que acontece? Os bichos aparecem. E é esse verme. Aqui, essa expressão verme, é esse verme. O verme que come os bichos. Vocês sabiam disso? Diz assim: é o verme que se alimenta da matéria podre. Ou seja, os vermes deles não morrem porque está se alimentando do seu cadáver. Então parece assim, nossa, o fogo vai queimar, aonde o verme não morre. É por que o verme não morre? Porque o verme está devorando a carne do morto. Mas vai vir o fogo, queridos. E o fogo, na hora que vir, vai lamber o morto e vai lamber o verme. Entendem o que eu quero dizer? Só que essa é uma expressão que, sabe, parece que vai queimar e o verme não vai morrer. Mas que verme é esse? Não, é o verme que, quando uma pessoa morre, dá bicho. Tudo dá bicho. Se você deixar a sua fruta, os seus alimentos, vai apodrecer e vai começar a dar o quê? Verme, bicho. É isso que a Bíblia está dizendo. Desse verme. Tá bem? Então, o contexto, quando Jesus falou, o povo judeu tinha o Vale de Rinom, era essa expressão aí, sepultura, inferno. O Vale de Rinom era onde o pessoal jogava os mortos lá, sabe? E os vermes devoravam incessantemente nos montes de lixo no Vale de Rinom. Ou seja, um bando de coisa podre, um bando de cadáver. Você já viu carne podre? Eu já tive, ó, faço até a cara assim que eu me lembro. Já vi alguém comendo carne podre. Nossa, ah, Deus, cheio de verme, bicho, bicho. É isso. E Jesus está querendo dizer o seguinte, que é melhor você ir para o céu sem um braço, uma mão, uma perna, um olho, do que você ser jogado, no caso do povo de Israel, no Vale de Rinom para ser comido pelos vermes, sabe? Quem quer ser comido pelos vermes? Eu não quero. Nem você, com certeza. Então aqui não está falando de perpétuo, tá ok? Bem, esse texto é uma referência ao povo de Israel, tá? O povo judeu. Então, eu e você não vamos ser jogados no Vale de Rinão. Eu não sou judeu nem você, né? A não ser que tenha algum judeu me ouvindo ou assistindo. Então, se eu traduzir literalmente ao pé da letra, então só o verme lá do Vale de Rinom? Não, é um sentido para dizer que vai haver a morte. E o fogo, enquanto ele não morre, o fogo também não apaga. Quando o fogo apagar, é porque já acabou, já não tem o que queimar. Mas não é verdade?
o fogo só queima enquanto tem algo para ser queimado. Isso é algo óbvio. E o texto esse texto que Jesus fala é uma referência de Isaías. Isaías 66, 24. Olha só. 66, 24 diz: Eles sairão e verão seus cadáveres, dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então, o contexto que Jesus falou, que eu li lá em Marcos, é esse texto aqui. Oh, mas o verme nunca vai morrer, né? E o fogo não se apagará. Mas no sentido original, é o que eu acabei de falar, e eu traduzi aqui. Olha só, eles vão ter, eu quero ler só a parte, isso aí. Eles sairão e verão os cadáveres, eles terão uma visão. Eles quem? Lá no fim, lá no tempo final. Porque está falando da felicidade eterna de Sião. De um sábado a outro sábado, toda a carne vai me adorar. E aí fala, eles terão uma visão. Os salvos terão uma visão. E aí, que visão é essa? Olha só, eles terão uma visão, eles vão ver os cadáveres, literalmente os cadáveres dos homens que prevaricaram, que transgrediram, que se rebelaram contra o Senhor. Nós vamos ver os mortos. A Bíblia não diz, haverá um grande trono no Senhor, ali no final, um julgamento. E aí diz assim: o verme, no original, aqui está traduzido: o verme nunca morrerá. No original está: o verme morrerá. O fogo sobrenatural será extinguido. Aquilo é um horror e uma aversão à humanidade. Por isso que diz assim: eles serão um horror para toda a carne. Ou seja, vai ter fim, vai acabar. E aquilo ali vai causar ali uma sensação de tristeza, de horror, principalmente deles. Porque os justos, mesmo olhando isso, não vão ficar, porque a destruição vai descer. Eu já falei sobre isso, eu já li sobre isso. Vai descer fogo do céu, certo? Já li em outros momentos, tá ok? Então vamos lá para o texto de Isaías, não, vamos lá para o texto de Judas. Livro de Judas, olha só. Verso 7 diz assim: Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Bem, eu já até falei desse fogo eterno, né? Ou de ontem, fogo eterno. E quando você vê o fogo eterno, eu já disse o que que é, né? Posso ler de novo aqui para você. Deixa eu ver aqui, eu separei aqui. Fogo eterno, né? Fogo, que significa algo ardente, e eterno, que por mais que está aí, eterno, que é sem começo, sem fim, sabe? É uma duração. No nosso contexto, é uma duração determinada. Mesmo sendo algo indeterminado, não é algo contínuo, algo que não vai acabar. Vai ser longo, bem longo, mas vai acabar. É esse o sentido. Então, o fogo eterno sofrendo punição. Então, a gente não pode se esquecer dessas palavras. E essa palavra, sofrendo punição, sabe o que significa? Literalmente, essa palavra sofrer quer dizer. Cadê aqui? Sofrer. Manter-se sobre. Submeter-se. Então, essa palavra sofrendo aqui é literalmente sofrer punição. Manter-se sobre. Manter-se sobre o quê? Se submeter a quê? A punição. Só que essa palavra punição na Bíblia é processo judicial, audiência judicial, decisão judicial, especialmente sentença de condenação. Ou seja, é a condenação. Então, sofrendo condenação, sofrendo punição. Mas é resultado de um processo judicial. E eu te pergunto, queridos,
o processo judicial para executar precisa acabar ou não? Precisa, porque enquanto não acaba, não pode executar, teoricamente. Então, note que aqui está dizendo que o fogo eterno vai ter um fim e é consequência do processo judicial que se abriu no céu. Há um juízo no céu. A gente já falou isso várias vezes, tá? Em vários vídeos, quando eu falo, principalmente no início da pandemia, quando a gente falou das três mensagens angélicas, temer a Deus, dar-lhe glória, fazer chegar a hora do seu juízo. Há um juízo no céu. Só que esses aqui vão sofrer condenação, resultado de juízo, de julgamento. Jesus fala que no dia do juízo esse povo vai se levantar e vai ter outros mais condenados ou piores do que Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra vai continuar lá sendo destruídos. Então, assim, não é fogo queimando, vai ter um período. O período pode ser grande para nós, mas não para Deus. E outra, queridos, olha só. Deus, ele é eterno, certo? As características intrínsecas dele é eterno. A destruição não é a característica de Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus age com justiça, Deus é a nossa salvação, sabe? Isso pode, a lei de Deus, a gente pode dizer que isso é eterno. Agora, destruição, mal, isso não vem de Deus. Deus vai destruir por causa de, isso eu já falei ontem. Eu não sou eterno. Você é eterno? Não é. A gente tem aí 30, 40, 50, 100 anos. Uma hora a gente morre. Quer dizer, quer dizer, para viver, a gente tem um período. Por isso que a gente está querendo ir para o céu para viver eternamente. Ou viver numa nova terra. Agora, para morrer, eu não morro? Eu vou ficar morrendo? Sabe? É lógico que muitas pessoas que acreditam nesse contexto de fogo eterno não pensam sobre isso. Nem estão querendo justificar isso, apenas acreditam e preferem não questionar, muitas vezes. Mas eu vivo lá 40 anos e na hora de morrer, se eu morri 40 anos, se eu fiz 40 anos de maldade, na hora que eu morrer, eu vou queimar eternamente? Mais do que 40 anos, é porque é eterno, pastor. Quer dizer, para viver a gente tem um período, para morrer a gente não tem período? Não tem lógica isso. Para que Bíblia? Quer dizer, então eu estou indo para o céu, não é por causa de Jesus, é porque eu não quero ficar queimando aqui embaixo. Com todo respeito, queridos, aí a salvação é desmerecida. Não, mas é melhor, né, pastor? É melhor estar lá no céu do que aqui embaixo. Pô, mas se é sim que você vai para o céu, e eu também, com medo de ficar queimando aqui, eu não tenho que se preocupar. Isso aqui é a consequência, isso aqui é o resultado dos que não quiseram o Senhor. E os que forem para o céu é o resultado dos que querem o Senhor. Agora, não. Para viver eu tenho tanto tempo, mas para morrer eu vou ficar queimando, queimando. Não tem como, não tem lógica. Não pode haver uma lógica nisso. Mas infelizmente muita gente acredita. E eu estou lendo aqui. Quanto mais eu leio, não sei se consigo passar para você o que eu estou entendendo. Está aqui. O fogo não é eterno, vai demorar, vai ser longo, mas é consequência de um processo judicial. Está aqui, sofrendo punição. E essa palavra punição é essa, processo judicial. Acabou. Se é processo judicial, acabou. Processo judicial tem início, meio e fim. E a execução, quer dizer, porque pegou prisão perpétua, pastor. Ô, pai. Sim, mas e o fogo é perpétuo também? E aí, quando tem perpetuidade aqui, né? Muitas vezes o advogado consegue diminuir a quantidade de anos. Ganhou 200 anos, 300 anos e tal. E aí depois tenta recorrer à quantidade de anos. Perpétuo porque a gente não dura muito, queridos. Agora, e o fogo? Vai durar? Vai queimar?
Quer dizer, enquanto todo mundo está lá na Cidade Santa, tem um grupo queimando, queimando, queimando. Outro texto é Isaías, capítulo 34, porque são esses textos de Isaías, aquele texto que eu li de Malaquias, de Isaías também, é que vem a ideia desse fogo e tal, do verme. E olha só, verso 10, Isaías 34, 10 diz assim: nem de noite, nem de dia se apagará, subirá para sempre sua fumaça, geração em geração será assolada, para todo sempre passará. No original, as palavras que estão lá é assim: noite e dia apagará, subirá sempre a fumaça, geração em geração assolada, para todo sempre passará. Então, quando você lê tudo, no final, para todo sempre, passará. Se vai passar, significa que vai acabar. Vai passar. Mesmo sendo traduzido, olha, para todos sempre, ninguém passará por ela. Ou seja, é o sentido de que ninguém vai viver. Que esse ninguém é dos ímpios. Ninguém vai viver depois. Acabar. Não, ninguém vai passar. Daqui ninguém passa. Esse grupo de ímpios, né, que são os ímpios, esse grupo, na verdade, ninguém vai passar. E qual é o sentido? Olha só, eu quero ler para vocês aqui traduzido, seria o seguinte: noite e dia, literalmente, será extinguido. Você lembra que ontem eu falei também de dia e noite? Se não existisse lá no grego dia e noite, aí seria tormento eterno. Mas justamente porque é de dia e de noite, ou seja, tem período de tempo, então na hora de traduzir não se deve colocar algo eterno, mas algo que vai haver fim. E aqui, obviamente, está no hebraico e é diferente do grego, mas aqui continua o mesmo sentido, porque o sentido de lá, porque a Bíblia no grego é o que os apóstolos estavam falando, mas eles viviam o contexto do que estava na Bíblia no hebraico. E é esse o contexto. De noite. De noite vai o quê? Vai apagar. Uma hora vai apagar, literalmente, como algo no futuro. E essa palavra aí é apagar mesmo. Será apagado. Literalmente é será apagado. Será, vamos dizer assim, será aceso, né? Então, será apagado. Então, essa expressão acender, que aí fala depois, né? Olha só, nem de noite nem de dia apagará. Não é se apagará. No original é será apagado. Ah, pastor, mas eu estou traduzindo será apagado, só para dar ênfase para o senhor. Ah, não. Por isso que eu falei, eu tenho vários livros que eu li, eu estou olhando para eles aqui, são comentários dos próprios homens. Os homens que estabelecem as leis aqui. E mesmo assim, tá lá. Falei ontem, eu não sou profeta, não tive revelação, nada. Tá lendo. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, alguns livros ali, ó. Dá para ver ali? Tem alguns livros ali. E lendo esses livros, eu percebi que precisava comprar outros. Aí comprei, ó. Comprei ali, ó. Tem ali no chão. Chegou ali, ainda nem mexi porque. Mas comprei. Por que eu comprei? Falei com a minha esposa, meu bem, eu preciso comprar, porque os textos são. Eu preciso ter mais recursos para poder falar. Não basta só dizer não é. Ah, porque a igreja adventista pensa assim. Sim. E como é que está lá? Está aqui, basta ler, queridos. E eu não estou querendo me mostrar, mas está aqui. E quando o texto está dizendo aqui será apagado, aí fala assim: a sua fumaça vai subir. Essa expressão subir é realmente acender, será aceso. Acender a fumaça. Ó, quando vem o fogo, não levanta a fumaça, queridos? Ou não? Qual, sabe? Então, noite e dia será apagado. Subirá, aí vem a expressão para sempre. Essa expressão para sempre é que parece ser eterno.
E aí eu procurei aqui. Essa expressão para sempre, no original, todo sempre, diz assim, porque essa expressão que está aí, né? Cadê? Nem de dia e de noite se apagará, subirá para sempre. Aqui embaixo fala assim, todo sempre, né? Então, esse sempre, para sempre, é literalmente uma longa duração. O primeiro, para sempre, é uma longa duração. Longa duração. Pode também significar eternidade? Pode. Mas eternidade, quando se aponta para Deus, querido. É Deus que está sendo queimado aqui? Não é. E quem colocou essas regras não fui eu. São os homens. É o que está ali nos livros. Deles, nenhum desses livros é adventista. Então, se você estudar a fundo, se você cavar fundo, até no que Deus já deixou para os homens, você encontra a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus ele conversava com os rabinos, com as ideias, é porque é interpretação. Tudo é interpretação, querido, tudo é interpretação. Do mesmo jeito que alguém vai interpretar como fogo eterno queimando, eu estou interpretando para vocês que a Bíblia, junto com os comentários, os léxicos, me dá subsídios para dizer que não é eterno. Não estou mostrando isso para vocês? Eu posso pegar e ler aqui, mas eu preferi escrever aqui no papel para deixar só para cá. Mostrei os livros. Então, olha, o que eles, que Deus usou, porque Deus usou esses homens, com certeza. Que isso? Como não usou? Para escrever um livro daquele? Para eu traduzir um verso aqui, eu demoro, ó, e leio o livro, leio isso, leio aquilo outro e tal. Como é que Deus não inspirou eles? E essa inspirou não, né? Iluminou. Inspiração a gente aplica a profeta. Iluminou. Quando a gente fala assim, o pastor pregou iluminado, aí sim. Quando a gente até fala inspirado, mas a gente, teólogo, normalmente aplica inspiração a profeta, tá bom? Não a pessoas comuns. E eu sou uma pessoa comum. Então, aqui, olha, essa pode significar longa duração, antiguidade, futuro, para sempre, eternidade, para todos os tempos, perpétuo, velho. Quando você tem prisão perpétua, por que o juiz então não dá prisão eterna? Porque não é no nosso mundo aqui a eternidade, sabe? É lógico que isso causa um medo, causou um medo na Idade Média. O pessoal dava as indulgências por causa de quem quer queimar, queridos? Quem quer ficar queimando pelos séculos dos séculos? Você vai deixar seu pai lá queimando? Então, se você der uma ofertinha para o Senhor, aí a ofertinha para o Senhor. Lá tinha as indulgências. Veio para cá. Até os dias de hoje tem isso, queridos. E no dicionário, um dos dicionários diz assim, nem no hebraico e nem no grego. Que grego, pastor? Na Septuaginta, porque a Septuaginta é a Bíblia do Antigo Testamento escrita em grego. Essa ideia de para sempre tem ideia de infinitude. Está aqui. Então, para sempre, no nosso mundo, para mim, para você, eu vou queimar para sempre. Tá? Se queimar, porque eu não quero queimar, não. Não tem ideia de infinitude. O que é infinitude? Não tem. Tá lá, tá escrito. E aí? Ah, pastor, por que eles não leem? Não sei. Por isso que eu disse que eu vou continuar estudando, porque eu tenho aprendido cada vez mais. Pedro diz assim, que a gente precisa estar firme para a gente apresentar a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Não é só eu acredito que o fogo não é eterno. Eu estou mostrando para vocês que o fogo não é eterno. Ele não tem no original, no grego, né? Tá lá, tá lá. Os homens estabeleceram as regras.
para tentar compreender o que os profetas escreveram. E nos próprios homens, nas próprias. Jesus não usou o que foi dito aos antigos. Jesus ele usou o que os homens falaram, usou a tradição dos homens, porque o livro são as tradições dos homens. Na própria tradição, queridos, quando Jesus fala, olha, não sou eu quem julgo, vocês vão ser julgados pela boca de vocês. E literalmente, queridos, as pessoas que se perderem, até os líderes religiosos, vão ser julgados pela boca deles. Por quê? Porque conhecimento tem, está lá disponível. Ah, não é líder religioso? Tem que estudar. Eu não estou estudando aqui? Tem que estudar. E quanto mais você cavar a fundo, mais você vai ver lá, cara. Está lá. Eu estou mais tentando falar disso do que especificamente, porque está aqui infinitude. Não tem ideia de infinitude. São usadas para designar longas eras ou período. Então vai durar períodos. E aqui ainda diz: geração por geração. Será assolada. Essa expressão assolada é desolada, destruída. Ou seja, vai passar a geração, cara. Mas vai morrer. Geração por geração. E a nossa geração do século XXI vai passar lá. Eu não vou estar na geração de Caim, não. Nem vou estar na geração de Sodoma e Gomorra. Eu vou estar na geração do século XXI. Se existir século 22, 23, 24, vai chegar a geração lá. No dia do juízo, é isso que a Bíblia está me dizendo. É só isso. Vai passar a minha geração. E aí está dizendo, ó, que isso aqui, essa geração, pode ser caracterizada por um ciclo da vida de uma pessoa. Eu já disse ontem, eu tenho 41 anos. Se eu morrer agora, o que, que eu entendo para mim, não sei se é uma geração. Eu passei, a minha geração passou. Então, pelo menos aí eu vou queimar, eu vivi 41 anos, eu vou queimar pelos séculos dos séculos? Tem lógica disso? Ah, mas para Deus, sim, para Deus, mas Deus, Deus tem poder para destruir ou não tem poder para destruir? Ele quer só deixar queimar ali. Vai mantendo, tem que manter o fogo, porque o fogo acaba. Todo fogo acaba, querido. Porque Deus é um fogo consumidor. E o objetivo de mostrar que Deus é um fogo consumidor é que quem chegar perto dele se consome. Ele que não é consumido, porque ele é indestrutível. Ele não perece. Quando fala que é imortal, eu já falei aqui, ele é imperecível. Eu e você, os anjos, todos são perecíveis. Até os que não caíram são perecíveis. Mas eles não perecem porque obedecem a Deus. E como gratidão da obediência a Deus, eles têm a imortalidade. É concedida a imortalidade. Então tá aqui. Pode ser o ciclo de literalmente, ciclo da vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então pode ser 40 anos, que eu queime lá 40 anos. Cada ano que eu fiz de maldade, eu vou queimar. Que seja isso. Mas não vai ser pelos séculos vindouros, porque não é infinitude ou ausência de limite temporal. Já até passei do tempo aí, ó, já foi. Então, subirá para sempre a sua fumaça. Geração por geração será assolada, destruída para todos sempre. Acabou. Não é infinitude e também não é o quê? Que eu disse aqui? Futuro cadê aqui? Infinitude, né? Eu já falei aqui. Nem por longas ausência de limite temporal. Eternidade, ausência de limite temporal. Não tem limite? Tem. São seres humanos, são os anjos. Satanás viveu muito mais do que a gente. Vai queimar mais tempo. É óbvio. Você pega um graveto e pega uma árvore frondosa. Quem vai queimar mais tempo? O graveto ou a árvore? Mas vai queimar. E quando acabar o fogo, o que vai acontecer? Cinza de um lado e de outro. Ok? Então eu termino, né?
desculpa aí por eu ter me passado aí dos tempos, quanto mais a gente lê aí, a gente percebe que a consequência é eterna. Eterna de consequência, não que o fogo vai queimar. A consequência, a execução de Deus vai ser eterna. Deus vai destruir para sempre, nunca mais. Mas quando se refere a nós, não tem sentido de infinitude, não tem ausência de limite de tempo, ausência temporal. Não tem um limite de tempo. Aí ele ainda diz aqui, pode ser traduzido para o português por séculos. Por isso que fala pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque para nós pode durar séculos. Imagine os rapazes que viveram lá 900 anos. Se eu vivi 40, vou queimar 40. Não estou dizendo que eu sei que eu vou queimar, eu estou dizendo que vai demorar uma geração para ser queimado. E pode significar a sua geração, a minha geração, e a minha geração, queridos, é 40. 41 agora. Se eu viver 50, a minha geração é 50. Ou pode ser o grupo daquela geração, a geração do século 21. Então é aquele século. Do século 20, aquele século. Se vai queimar 100 anos, aí é outra história, é questão de interpretação. Mas para nós é traduzido por séculos. Tá ok? Mas eu não posso terminar com destruição, né? Mesmo já passando aí o tempo, eu não posso nunca terminar. Um pastor nunca deve terminar com destruição. Deve terminar com salvação. E eu quero de novo ler aquele texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, verso 9, diz assim: Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Percebeu? A destruição é que vai ser eterna. Só que a penalidade aqui é literalmente execução da sentença. Igual o que eu já falei lá do sofrimento. E eterna também. E essa destruição é o que eu já falei. Morte. Vai morrer. Vai acabar. Porque eles vão fugir da face do Senhor. E essa face é literalmente, olha só, olha aqui. Semblante, fronte do rosto, na medida em que a visão, pelos seus movimentos e variações, e traz os índices dos pensamentos e sentimentos íntimos. Olha, é como se Deus fitasse os olhos, ele olhasse para mim. E na hora que ele me olha diante da face de Deus, eu estou olhando para ele, ele está olhando para mim, e eu me lembro do que eu fiz de errado. É isso que o texto está querendo dizer, ó. Na medida em que o órgão de visão e pelos seus movimentos e variações, você olhou para um lado, olhou para o outro, index de pensamentos e sentimentos íntimos, quando uma mulher olha para um outro rapaz com pensamentos impuros de pecado e pisca os olhos ou morde a boca, o outro indivíduo não pensa já coisas erradas e vice-versa, quando você está quando você sabe que mentiu e está diante de uma pessoa que olha para você e começa a falar de você, não vem os seus pensamentos? Pois é isso. Pelos seus vários movimentos e variações, o índex de pensamentos e sentimentos íntimos, usados nas expressões que denotam ter consideração pela pessoa em julgamento. Então, diante da face, quando todos forem julgados diante da face de Deus, aí, o verso 12, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Senhor. Amém, queridos? Deus vai fazer justiça. Deus vai. Apertei aqui o botão do iPad. A gente pode até falar, não sei se gravou aí, mas aqui está dizendo assim, do que eu falei, né? É um mistério para. É verdade. A Bíblia diz que Deus revelou os mistérios aos seus servos, os profetas. Está na Bíblia. Aquilo que o homem não consegue entender, né?
a assistência aí da Google e que não consegue entender que é mistério para eles, para a raça humana, não é mistério para mim e para você se estudarmos a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, o Senhor vai destruir tudo, Senhor, mas no final o objetivo é para render glórias a Ti. Não que a destruição vai render glórias a Ti, mas essa destruição vai mostrar que o Senhor sempre foi bondoso, que o Senhor sempre foi amorável, que o Senhor sempre nos tratou com carinho e gratidão, que o Senhor sempre nos deu uma segunda chance. E por isso, Senhor, naquele dia, os justos louvarão a Ti. Os ímpios receberão a sua sentença. Podem demorar por eras, podem demorar de geração em geração, mas vai passar. O fogo vai acabar. O verme vai morrer, porque o Senhor vai destruir completamente o mal. A Bíblia fala que não haverá mais mal, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor. Então, não haverá fogo queimando eternamente, porque a gente não vai existir gente gritando, clamando de dor. O Senhor já disse. Nos ajude a entendermos mais e mais da tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Sempre a Bíblia está escrita para nos mostrar do Senhor. Não queira seguir o mal, não queira fazer a vontade do mal. Faça a vontade do Senhor. E um dia nós daremos honras e glórias ao Senhor.